Olá, estudantes do 5º ano, tudo bem com vocês? Sou o professor Marcos e estamos iniciando nossa aula número 17. Anote então a data de hoje e o tema da aula, que é Melodia e Efeitos Sonoros. Vamos seguindo aqui então. Para essa aula você vai precisar desses materiais: o seu caderno, o lápis de escrever e a borracha, né, como você já tem feito, canetinha também. E eu vou pedir que você novamente organize lá o seu garrafone, né, aquele instrumento que a gente fez a partir de garrafas, ou no caso, se você não tiver as garrafinhas, pode usar os copinhos. Então eu vou dar um tempinho e você organiza esse material. Então vamos lá, seguindo aqui. Então, como vamos falar de melodia, achei por bem fazer uma definição antes do que é a melodia. Embora a gente já esteja até trabalhando com ela, né? Acho que é bom a gente pensar um pouco, refletir um pouco sobre o que é ela exatamente. Então é uma sucessão de sons e silêncios em uma sequência linear, com identidade própria. Voz principal que dá sentido a uma composição. Sabe quando a gente está cantando uma música, ou quando a gente está assoviando, normalmente é a melodia que a gente está fazendo naquele momento. Para explicar isso um pouco melhor, a gente vai ver um vídeo com a Rosi Greca. Ela é uma educadora musical aqui de Curitiba mesmo, faz um importante trabalho, né, na área, e vai ensinar um pouquinho pra gente, inclusive vai dar um exemplo. Vamos assistir então? Olá, eu sou a Rosi Greca. Sou compositora de canções, sou artista, conto histórias, escrevo livros e agora eu estou aqui para dar uma dica para vocês sobre melodia e harmonia. O que são melodia e harmonia? A melodia e a harmonia são dois dos 3 elementos da música. Quais são os 3 elementos da música? Ritmo, melodia e harmonia. A melodia é uma sucessão de notas no tempo, de notas musicais, uma nota após a outra. Por exemplo, na música Um Novo Amigo, qual é a melodia? Lá, 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 lá. Percebem que uma notinha vem depois da outra?
A voz humana é um instrumento melódico, porque eu não consigo emitir mais de um som por vez. Agora, o que é a harmonia? A harmonia também é um conjunto de notas musicais. Só que, na harmonia, nós não tocamos as notas sucessivamente, ou seja, uma após a outra. Nós tocamos as notas ao mesmo tempo. Olhem só. Isso aqui é um acorde. Este acorde serve para acompanhar a melodia. Então vejam, eu vou fazer a harmonia, ou seja, uma série de acordes aqui no violão. E vou cantar a melodia na voz. Vamos lá. Agora só a harmonia. Agora só a melodia. La 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 la. Agora as duas coisas juntas. La 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 Espero que vocês tenham gostado dessa dica musical. Um abraço a vocês e até uma próxima. Então, com o exemplo da Rosi ficou mais fácil para a gente entender, né, o que é a melodia. Aproveitando então que a gente já definiu e já entendeu um pouco melhor, vamos ver outro vídeo. Então, esse vídeo é a música tema do jogo Zelda, né, que é um jogo da Nintendo, foi lançado na década de 80. Então, os fãs desse game vão identificar, logicamente, a música, né? Eu trouxe aqui para a gente prestar atenção na melodia. Eu vou falar depois um pouquinho melhor sobre esse instrumento que está em destaque ali, né? Ele é o responsável pela melodia na música. Entretanto, aparecem outros instrumentos. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção o que é a melodia e tentasse também prestar atenção no que é o ritmo da música, né? Qual instrumento faz o ritmo e assim por diante. Então vamos assistir o vídeo e depois eu falo um pouquinho melhor sobre isso. E aí, o que acharam? Muito legal, né? Então, só em termos de curiosidade, quem faz essa música, quem reproduz aqui, é um grupo chamado Martinuzzi. É um grupo que tem origem na Alemanha e na Noruega, né? São 3 músicos, como vocês viram ali, que vão revezando ali nos instrumentos. Ele gentilmente cedeu, né, a autorização para a gente
passar esse vídeo, né, sem cobrar nada aqui, e ele ficou bem feliz em saber que esse vídeo estaria sendo reproduzido para vocês. Inclusive mandou um recado para que nos cuidássemos, né, tivéssemos bastante cuidado nesse momento difícil que todos estamos passando, e agradeço muito ao grupo e fico feliz também por eles terem autorizado. Mas falando um pouquinho sobre o vídeo. Vocês perceberam como a marimba, que é esse instrumento que é de madeira, ele é o principal responsável pela melodia da música? E tem um determinado momento ali no vídeo que aparecem outros instrumentos. Um contrabaixo elétrico, aparece também uma caixa, né? Instrumento de percussão. Conseguiram perceber o que cada um faz? Então, assim, o baixo é mais responsável pela harmonia, né? Ele não faz a melodia. Já a caixa, a percussão, faz o ritmo. E assim a gente tem aqueles três elementos. O ritmo a gente já veio trabalhando em outras aulas. Hoje a Rosi definiu pra gente o que é melodia e o que é harmonia. E a gente pôde aqui ver e tentar, né, identificar esses elementos. Aproveitando que a gente estava falando da marimba, eu trouxe aqui uma diferenciação que são instrumentos normalmente bem parecidos. Tem uma infinidade de instrumentos de percussão que tem esse mesmo formato. Eles diferem às vezes em tamanho, em material que ele é feito. Então eu trouxe aqui 4 exemplos só para a gente entender um pouquinho melhor. A marimba, ou jimba, é um instrumento angolano, né? Então africano. Ele tem essas lamelas de madeira, que são as teclas, né? Percebam também que ele tem alguns tubos, e esses tubos são responsáveis por amplificar o som que é percutido nas teclas e também ressonar esses sons. O próximo é um xilofone. A gente conhece, normalmente, né, a gente se refere a quase todos eles como xilofone, mas tem suas diferenças. Vejam que esse xilofone do exemplo, ele é um xilofone de brinquedo. E ele é mais simples, ele não tem os tubos, né? A palavra xilofone vem de madeira e som, né? Xilo é madeira e fone é som. Percebam também que vários outros instrumentos, às vezes até de metal, são chamados de xilofone, né? Então é bem genérico. Conforme aquela aula dos instrumentos musicais que a gente viu, ele pertence, né, na classificação dos instrumentos idiófonos, ou seja, o instrumento que não tem uma membrana nem corda, ele produz o som a partir da percussão no próprio material. Mais um exemplo de instrumento que tem a mesma estrutura, o vibrafone. Qual que é a diferença desse para a marimba? Além do tamanho, ele possui teclas de metal, né? São placas de metal. E ele foi inventado mais recentemente, no século XX. Mas a estrutura é bem parecida. Por fim, o último exemplo que eu trouxe desses é o glockenspiel, que significa jogo de sinos, né? Uma palavra também do alemão. Eu trouxe aqui um exemplo. É o mesmo instrumento. Esse aqui possui 25 teclas, né? E eles têm a mesma estrutura. Lembram lá das teclas do piano que a gente viu na aula anterior? Então essas que estão embaixo correspondem às teclas brancas e essas aqui às teclas pretas do piano, né? Então aqui a gente teria 2 oitavas, que é aquele conjunto de 2 escalas, né? De dó até um outro dó mais agudo. A gente vai ver um exemplo de um trechinho de uma melodia executada nele, que inclusive é o tema agora do nosso exercício. Lembro que na aula anterior a gente já fez esse exercício e eu trouxe ele de novo para a gente tentar ampliando aqui a nossa habilidade, né? Então o que vocês vão fazer? Vocês vão determinar então as cores aí no garrafone de vocês. Pode ser que você tenha escolhido outras cores, então só explicando aqui. Eu vou usar, tirando aqui as 2 últimas, então eu vou usar apenas 6 notas, né? Então esse aqui vai ser o mais grave, vejam que eu só vou usar uma vez, e esse aqui o mais agudo, né, que eu vou usar apenas 2 vezes. Então a ideia é que você tente executar a sequência. Se você tiver outras cores aí, você tem que identificar em qual posição está. Vamos chamar aqui de posição 1, 2, 3, 4, 5, 6. O laranja é o 5, o amarelo é o 4 e assim por diante, tá? Só para que não fique confuso aí. Então, o vermelho é o mais agudo e o roxo aqui é o mais grave. Então, tente descobrir qual que é essa melodia e depois a gente volta para ela.
Muito bem, gente, voltando aqui. Conseguiram? Conseguem me dizer que melodia é essa? De que música que é? Eu vou ajudar aqui para quem não conseguiu, tá bom? Então vamos ver a sequência ali. Eu tenho laranja, laranja. Perceberam que o amarelo e o verde estão mais próximos? Então fica assim, ó. E aí eu vou repetir isso 2 vezes, ó. Laranja, laranja, amarelo, verde, laranja, laranja, amarelo, verde. Aqui a gente já tem, né, uma certa dedução aqui de qual música que é. Vamos seguindo aqui. Na próxima linha, eu tenho laranja, vermelho, laranja, amarelo, verde e azul. Então eu vou e volto quase todas as notas aqui. Então fica assim, ó. Certo? Juntando as 2 linhas. Agora, a terceira linha. Eu tenho azul, amarelo e verde. Vejam que eles estão bem próximos, então eu faço uma sequência mais rápida e 3 vezes. Segura um pulso e faça um laranja ali no final. Quando eu termino aquela nota laranja, eu já vou para vermelha, laranja de novo e vou descendo toda a escala até finalizar no roxo. Agora então fazendo toda a escala que temos ali. Fica assim. Identificaram a música? É a música Cai Cai Balão, né? Aquela canção popular, bem conhecida, principalmente nesse período de festa junina e julina. É possível fazer aqui também, no xilofone, né? É a mesma sequência de nota, a diferença muda que aqui são notas relativas, e aqui são notas definidas, ou seja, nós temos alturas definidas aqui. Essa aqui é basicamente aquela sequência que a gente tem ali escrita, só que aqui com notas. Vamos seguindo aqui então, gente, com o nosso conteúdo. Eu vou passar agora uma sequência de sons. Você vai tentar identificar que som que é, certo? Então, muita atenção nesses sons e vai tentando dizer que som é o que ali. Vamos lá então? Então, ouviram essa sequência? Conseguiram determinar o que eram os sons que estavam tocando ali? Por exemplo, tínhamos o som do trem, né? Percebeu o som do trem? E o som do bebê rindo? Percebeu um bebê sorrindo? Também tivemos o som de um gato, né? Percebeu? E a carne fritando? Conseguiu perceber? E a placa de metal? Como assim a carne fritando e a placa de metal? Então, de propósito, eu coloquei essas imagens aqui para induzir o nosso pensamento, que é basicamente o que acontece muito quando a gente está vendo alguma obra que seja audiovisual, uma animação ou até um filme. A maior parte dos
sons, né, dos efeitos sonoros presentes nos filmes, nas animações, eles são coisas que a gente nem imagina, que não tem nada a ver com aquele som que ele reproduz. Então o som da carne fritando se assemelha muito ao som da chuva, e foi aquilo que a gente ouviu no áudio. Talvez você já tivesse visto ali a nuvem e a chuva e você já fez essa associação. Eu não falei em momento algum que tudo aqui, todas essas imagens teriam, né, uma relação com sons que a gente ouviria, mas a gente já é induzido a pensar nisso. A gente vai ver um vídeo agora que mostra um pouquinho da produção dos sons, né, num filme, por exemplo. Vamos assistir esse vídeo? Muito bem, nesse trecho que a gente viu, fica muito evidente
os artifícios que o pessoal da sonoplastia usa para criar esses sons, né? Então, existem muitas técnicas e, na verdade, eles têm que ficar inventando meios de criar esses sons. Então, eles pesquisam muito timbre, né, para conseguir aproximar daquele efeito que eles querem causar. Hoje em dia, temos a computação. Então, muita coisa é feita a partir de programas, né, de edição de áudio. Mas nem tudo é possível. Então, ainda se usa muito de criar as coisas nesses ambientes, tá? Agora a gente vai ouvir, eu mostrei isso porque tem a ver com a nossa próxima atividade. A gente vai ouvir uma história contada pela professora Deia. O nome da história é Tombolo do Lombo, né? É de um livro da André Neves. Vamos ouvir a história, prestem muita atenção, porque é a partir da história que vocês vão criar a próxima atividade, ou vão fazer a próxima atividade. Então, muita atenção agora com a professora Deia. Olá, crianças, tudo bem? Vamos ouvir então a história hoje? A história se chama Tombolo no Lombo, de André Neves, editora Paulinas. Esta é uma história com língua comprida, boi da cara preta, boi de roupa esquisita. Que boi é esse, minha gente? Animado só quer dançar. Chamou 9 músicos para a festa começar. Mais um deles desejou comer a língua do boi. Tombolo no lombo, vamos descobrir quem foi? O tamborim do coronel desafina um tom afoito. Tombolo no lombo! Dos 9 ficaram 8. A índia por ele apaixonada não sabia tocar trompete. Tombolo no lombo e dos 8 sobraram 7. O reco-reco era falso, igual a caboclo chinês. Tombolo no lombo e dos 7 sobraram 6. O padre, para amenizar, tocava a fé, batia o sino. Tombolo no lombo e dos 6 ficaram 5. Casumba tinha maraca, mas cantava que nem um gago. Tombolo no lombo e dos 5 ficaram 4. O jaraguá soprou a corneta, não esperou sua vez. Tombolo no lombo e dos 4 sobraram 3. Bastião apertou a cuíca, pro chão foi logo depois. Tombolo no lombo e dos 3 ficaram 2. Mateus quebrou o chequerê e o boi soltou um pum. Tombolo no lombo e dos 2 sobrou só 1. O 1 é Catirina, a linguaruda, inventadeira de canção. Tombolo no lombo e acabou-se a confusão. Olha a chuva! Tombolo no lombo! Alegra até quando chove. Bumba meu boi é diversão e assim voltaram 9. E essa história entrou por uma porta e saiu por uma janela. Se você gostou dessa história, nunca mais se esqueça dela. Muito bem, voltando aqui. Perceberam os elementos que tem na história, né? Vejam que na história aparecem alguns instrumentos musicais, inclusive. Por exemplo, você sabe o som do reco-reco? A gente até já reproduziu aqui, né? Quando usou aquele ralador, lembram? Então, só dando algumas dicas aqui, algumas pistas. Tem outros instrumentos que vão aparecendo em outras situações. Então, use a criatividade, pense lá no que você conseguir lembrar. E agora você vai fazer uma listinha de sons que vão aparecer. Se você conseguir gravar esses sons, esse é o exercício 2. Você deve registrar um roteiro, né, para esses sons irem aparecendo. E tentar fazer mesmo os sons ali, criando esses efeitos para a história. Vamos fazer isso agora, então?
Então, gente, eu sei que de repente ficou bem difícil lembrar toda a história, né? Acho que alguma coisa você conseguiu lembrar aqui, anotar e buscar algum material. Então, para facilitar um pouco a vida de vocês, eu vou passar novamente o vídeo da professora Déia contando a história, e aí você vai ter mais um tempo para elaborar esse roteirinho sonoro. Vamos lá então. Olá, crianças, tudo bem? Vamos ouvir então a história hoje? A história se chama Tombolo no Lombo, de André Neves, editora Paulinas. Esta é uma história com língua comprida, boi da cara preta, boi de roupa esquisita. Que boi é esse, minha gente? Animado só quer dançar. Chamou 9 músicos para a festa começar. Mais um deles desejou comer a língua do boi. Tombolo no lombo, vamos descobrir quem foi? O tamborim do coronel desafina um tom afoito. Tombolo no lombo! Dos 9 ficaram 8. A índia por ele apaixonada não sabia tocar trompete. Tombolo no lombo, e dos 8 sobraram 7. O reco-reco era falso, igual a caboclo chinês. Tombolo no lombo, e dos 7 sobraram 6. O padre, para amenizar, tocava a fé, batia o sino. Tombolo no lombo, e dos 6 ficaram 5. Casumba tinha maracá, mas cantava que nem um gago. Tombolo no lombo, e dos 5 ficaram 4. O jaraguá soprou a corneta, não esperou sua vez. Tombolo no lombo, e dos 4 sobraram 3. Bastião apertou a cuíca, pro chão foi logo depois. Tombolo no lombo, e dos 3 ficaram 2. Mateus quebrou o chequerê e o boi soltou um pum. Tombolo no lombo, e dos 2 sobrou só 1. O 1 é Catirina, a linguaruda, inventadeira de canção. Tombolo no lombo, e acabou-se a confusão. Olha a chuva! Tombolo no lombo, alegra até quando chove. Bumba meu boi é diversão, e assim voltaram 9. E essa história entrou por uma porta e saiu por uma janela. Se você gostou dessa história, nunca mais se esqueça dela.
Espero que tenha dado tempo agora, né? Ou pelo menos você tenha conseguido entender um pouquinho melhor a história, pensar nos sons, usar bastante criatividade e imaginação. Na aula que vem a gente retoma alguns desses elementos. Por hoje é isso, agradeço e até logo!